Entrevista. Secretária de Educação fala sobre caso de menina de 4 anos esquecida em van escolar. Como divulgado ontem, uma criança de 4 anos que mora no bairro Retirinho, zona rural andradense, passou por uma situação desesperadora. Ela, que é aluna da escola Caracolzinho, não chegou ao sítio onde mora no fim do dia, como acontece rotineiramente. O caso ocorreu na última quinta-feira, dia 8. Ao perceber que o veículo escolar não chegava com a criança, por volta das 5:30 da tarde, a família iniciou buscas e, depois de idas e vindas, acabou por achar a pequena por volta das 22 horas. A van estava guardada no almoxarifado municipal e a criança estava no interior do veículo, que estava com os vidros fechados. Ela passava mal e havia urinado na roupa. Vamos ouvir novamente a entrevista concedida por Raquel Firmino, avó da menina à TV Andradas, onde ela relatou esta situação de forma bastante emocionada. A minha neta foi para a escola e chegou na hora de chegar em casa, a perua não deixou ela em casa. Aí a gente foi atrás, como desesperado, só fomos encontrar a menina 10 horas da noite, a menina trancada dentro da van. E isso, o que aconteceu? Eu podia ter achado minha neta morta? Isso não pode acontecer. E o responsável, quem é responsável que contratou esse homem? Porque ele é um irresponsável. Eu não conheço ele, nem quero conhecer. Mas isso não pode acontecer. Minha neta podia estar morta lá dentro, ela estava quase desmaiada lá dentro. Aí a gente foi atrás, o motorista não sabia onde que a menina estava. Disse que estava na Angola, junto com as outras crianças, num outro bairro, mas não estava. E a gente, todo mundo em desespero, fomos encontrar a menina dentro da van trancada. E a gente não sabia se tinha sido sequestrada, não sabia nada, a gente em desespero. Avisamos, a polícia foi chamada, porque até então a gente achava que a menina tinha sido sequestrada, né? Aí depois quem encontrou a menina avisou. E agora a gente quer uma providência, né? Porque isso não pode voltar a acontecer. Eu tinha feito xixi, ela estava desidratada, ela estava desesperada, praticamente desmaiada dentro da van. Os vidros estavam fechados? Estavam todos fechados, foram praticamente quase 5 horas a menina ficou dentro de uma van. Isso não tem condição, não dá para aceitar um negócio desse. A menina podia ter morrido, agora dessa menina podia não estar mais comigo. Para falar sobre o assunto, a secretária de Educação, Elvira Nogueira, está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Dona Elvira, em primeiro lugar, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Obrigada, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola e muito obrigada pela oportunidade, né, de nós podermos falar dos assuntos relacionados à Secretaria da Educação. É um prazer que a gente sempre vem aqui. Dona Elvira, até antes que a senhora fale sobre o ocorrido em si, é bom destacar que, graças a Deus, a menina está bem, né? Realmente, graças a Deus. E eu quero iniciar minha fala agradecendo a Deus mesmo, né? A oportunidade que essa menina teve de não ter acontecido nada. E a mãe esteve relatando o fato lá na Secretaria de Educação, na sexta-feira, porque o caso ocorreu na quinta noite. Na sexta-feira ela nos procurou, extremamente emocionada e com razão, né? E relatou os fatos, o ocorrido. Ela estava com a menina apresentava-se bem, estava assim recuperada e narrou os fatos realmente dessa maneira como que a avó falou na TV. E mediante a narração, o relato dessa mãe, o que é da minha competência como secretária? Abrir um processo de sindicância, que nós chamamos de processo administrativo, e assim eu fiz. Ela também disse que iria fazer o boletim de ocorrências, e de fato fez, concluiu essa ocorrência, e o que nós fizemos? Abrimos esse processo administrativo, solicitando a apuração do caso, para que o prefeito instaure uma comissão que vai ouvir, né, todas as pessoas que foram envolvidas nesse caso, inclusive a mãe, de repente o pai também que estava ali presente, e as pessoas que foram como testemunhas e o próprio motorista. E o que cabe a mim, após essa instauração do processo? Aguardar, né? Aguardar a decisão de um processo administrativo, que é a tramitação que todas as secretarias da prefeitura fazem, e a minha não poderia ser diferente. Então,
nós temos que aguardar. Às vezes demora, às vezes é rápido, depende de ouvir todas as testemunhas, com horário com local determinado, né? Essas pessoas serão acionadas e o resultado virá. E conforme esse resultado chegar, é o que nós teremos que cumprir, né? Agora, o que eu posso falar no momento. Agora, acho que nenhuma família merece uma situação dessa, né? Os nossos motoristas, quando entram para esse ofício, eles têm que ter uma carteira especial. Eu acho que a letra D, se não me falha agora a memória, né? Que trabalha com veículo escolar ou com máquinas pesadas, que envolve perigo e tudo mais. Esses motoristas, eles passam por uma capacitação. O que é pertinente, o que não é, o que é da alçada deles, o que não é. E quando eles ingressam no serviço de educação, propriamente dito, eles também passam por uma capacitação conosco, lá na secretaria, envolvendo esses casos mesmo. De repente, esse cuidar, esse zelo com as crianças pequenas, nessa faixa etária, elas costumam dormir. O veículo anda 10 minutos, quando você olha, está todo mundo já adormecendo, né? Por conta da idade. É muito natural isso. Então, tem que ter esse zelo, né? Esse zelo, esse cuidar. E esses motoristas são capacitados para tal. E a gente sente muito um acontecimento desse, né? Agora, não havia ninguém que faz... Porque normalmente o motorista leva as crianças e tem alguém que abre a porta da van, faz a criança descer da van ou coloca a criança dentro da van. Nesse caso, o motorista não tinha esse assistente? Não, ele estava sozinho mesmo. Então, era da responsabilidade fazer esse procedimento. Ele que desce da van e coloca dentro da van e tira da van? Sim, e entrega nos pontos pré-determinados. E a senhora conversou com ele? Não, eu ainda não estive com ele. Não tive essa oportunidade ainda. Só com a mãe mesmo. Só com a mãe. A mãe que me procurou e a gente acolheu, fez tudo que podia, né? Que estava dentro do nosso alcance e foi dessa maneira. A mãe não voltou a falar comigo depois disso. Ela sabe do procedimento, que eu orientei bem ela. E agora o processo já está na prefeitura, já tem o número do protocolo. O que nós temos que fazer agora é esperar. Agora, enquanto vai acontecer o processo, ele continua trabalhando ou ele foi afastado? Olha, como nós estamos em recesso escolar, acredito que ele não esteja na educação. Porque as aulas encerraram agora. O ano letivo nosso terminou, então esse procedimento de transporte não está tendo mais na Secretaria de Educação, em nenhuma escola. Então ele está trabalhando em outro setor? Eu não sei propriamente dito, não poderia te dar essa informação. Eu sei que na Secretaria de Educação, o processo de transporte de alunos já foi encerrado. Mas caso ele fosse afastado, naturalmente a senhora saberia. Sim. É uma informação que chegaria até a senhora. Não me chegou nada a respeito onde esse motorista está atuando até agora. Agora, a senhora citou também, dona Elvira, que a mãe procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Então, provavelmente aconteceram dois processos, o administrativo e o policial. A Polícia Civil deverá abrir inquérito. Sandro, é uma coisa assim muito ímpar. A gente nunca passou por um procedimento desse, assim, né? Com essa relevância. Eu não sei te dizer qual é a tramitação da Polícia Civil, como que tramita esse processo. Eu não tenho essa ideia. Tá? Mas provavelmente, depois a gente vai perguntar, viu, Caroline? Vamos perguntar pro Dr. Fabiano sobre isso daí, pra gente poder... Mas é uma coisa lamentável, né? Muito lamentável, a gente ficou muito triste, a gente viu a indignação da mãe a respeito do motorista, e a gente sofreu muito, né? Com a mãe, com a família, com a própria criança. É uma coisa que não deveria acontecer, né? Porque... Não deveria, de maneira alguma. Pelo menos conferir a van, não é? Quando chega no último ponto, né? Será que tem alguma criança dormindo? E esse cuidar das crianças de 4 anos e 5 anos realmente é dessa maneira. Eles adormecem, eles dão uma cochilada assim rapidamente. Questão de 5 minutos eles começam a dormir, mas acordam rápido também. Então tem que ter esse olhar, né, assim, atento. E tem casos de óbitos, não é, de crianças que permanecem dentro de veículos que os pais esquecem
Isso, e a mãe ficou muito preocupada com isso mesmo, porque ela parece que tinha ouvido, não sei se foi na TV ou na rádio, um caso de um pai em São Paulo que havia esquecido uma criança, né? Não houve a intenção de matar, é óbvio que ninguém faz isso com a intenção de punir ninguém, mas a criança teve óbito, né? E ela ouviu aquilo justamente nesse dia que aconteceu com a filhinha dela, então ela estava muito nervosa mesmo. E realmente. A gente não tira a razão, né? Para o retorno em janeiro, dona Elvira, haverá um reforço nessas orientações? Sim. De repente, a famosa palavra reciclagem, os motoristas, eles saberem que eles não estão trabalhando com gado, estão trabalhando com criança. E é preciso esse olhar especial. É preciso sim. O que nós já planejamos e colocamos no agendamento? No início do ano, sempre a gente faz essa capacitação, né? Porque envolve o número de alunos, sempre a gente não tem a ideia dos alunos que nós iremos atender no próximo ano letivo, e quando assim concretiza o número de alunos, inclusive até para o superior, nós sentamos com todos os motoristas, os fretados e os da prefeitura mesmo, e a gente fala muito sobre esse assunto. Esse assunto a gente vê em outras prefeituras, até temos também alguns casos em Andradas, não só disso, não de esquecimento, mas outros casos que envolvem uma brincadeira indevida com a criança, e a criança chega na casa dela e conta de outra maneira. Então, o motorista que trabalha com esse alunado, ele tem que ter uma formação e tem que estar com o psicológico realmente apurado. Então, é de praxe se fazer essa capacitação. Agora, esse ano, mediante aos fatos, nós vamos intensificar essa capacitação. Nós estamos com o grupo da Epify, lá de São João da Boa Vista. É um grupo multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, que nos dará apoio nessa capacitação. Eu acho que vai ficar uma coisa mais intensa, mais assim, preventiva mesmo, né? Porque a coisa é prevenir, né? De repente colocar até no papel o roteiro do motorista, porque esse motorista ele fez o roteiro de cabeça. Então ele esqueceu de passar lá no retirinho onde a criança mora. Se tivesse uma folha com os locais... Eu acredito que esse motorista, ele estava substituindo uma outra pessoa que estava de férias. A gente não apurou isso ainda, Sandro, mas no primeiro momento eu entendi que ele estava substituindo. É o que você falou aí, né? De repente ele estava ali... uma coisa muito rápida e de repente não memorizou, né? Exato. E também ocorre, às vezes, a criança faltar muito na escola e às vezes, não veio hoje, então aquele roteiro já fica de lado, porque a criança não compareceu aquele dia. Sim. E o caso da menina, ela tinha ido esse dia, né? Então... documentar pode mesmo. Pode ter ocorrido muitas coisas, né? Sim, a gente até não está julgando o motorista, né? Porque ele também tem a consciência dele e é impossível que ele tenha desejado essa situação. Ele não quis isso. Não, provavelmente não houve essa intenção, com certeza, né? Provavelmente a criança dormiu e ele se esqueceu. Sim, agora o que a gente tem que ficar atento, Sandro, é isso, essa questão mesmo de prevenir, né? Sim. Que não aconteça mais um caso desse, né? Que as pessoas, que quem for trabalhar, né, nesse ofício tenha realmente esse rigor, porque, né, poderia ter sido diferente, graças a Deus não foi, né? Não, graças a Deus, a menina mas também. Poderia ter acontecido, né? Agora, dona Elvira, a senhora citou outros casos. Aqui em Andradas já aconteceu, nós temos esse conhecimento de alunos serem embarcados em ônibus e transportes errados, não é a primeira vez. Aconteceu sim, aconteceu de entrar num ponto, de repente a mãe não estava esperando, volta, até procurar a mãe. Mas eu falo de embarcar em ônibus errados mesmo, na porta da escola. Também, Sandro, o que acontece? A gente tem os roteiros, né? Previamente licitados, o que é nosso a gente assume, e o que que não é próprio nosso, que é o terceirizado, eles também têm os roteiros próprios deles. Então, muitas famílias contratam essas vans. E a gente sabe que tem gente muito séria nesse aspecto, né? Que é tudo legalizado, que leva a coisa conforme tem que ser. E a gente tem também essas notícias que tem vans que não são regularizadas. Aí está o perigo, né? Às vezes o pai coloca uma criança, por exemplo, que vai lá para a creche, que vem lá da saída da cidade, ou o oposto, no caso,
E essa criança, às vezes, ela faz o itinerário inteiro do motorista. De repente ela fica 1h15, 1h20 minutos dentro desse roteiro. Às vezes não tem a cadeirinha especial, as pessoas que estão ali também não estão preparadas para isso. Então, ocorre muito isso também no terceirizado. Mães, por exemplo, que mudam de endereço, não aciona, não comunica a escola, o motorista não está sabendo também, entrega a criança em outro lugar. Às vezes a pessoa não está na porta, fica esperando, leva para a secretaria. Então, causa um grande transtorno. Então, os pais têm que ficar também muito atentos com quem que ele está trabalhando, com a perua que ele está pagando para levar seu filho, ver se realmente é legalizada, sempre está investigando, sempre passando os contatos de telefone reais. Tem muitos casos que as crianças chegam ali porque os pais não estavam nos pontos e a gente fica às vezes até 9, 10 horas da noite com a criança. Porque o pai mudou de endereço, mudou de telefone, não passou para a direção da escola e a gente fica esperando que o pai procure, que a gente não consegue contato com as famílias. Então, eu não sei, a gente está vivendo num mundo assim muito apressado. Então as pessoas parece que ficam alucinadas com o trabalho intenso, principalmente as mães que têm essa jornada do trabalho e mais da casa. Então a gente percebe que a família fica muito fora assim, dos horários, chega mais tarde, desesperada, quer dividir as contas com o marido. Então é uma vida difícil para as mulheres também. Então eu acho que por esse motivo que a mulher está vivenciando hoje, ela tem que ter mais organização ainda. A escola é parceira da família, sem a família a gente não faz nada. Então nesses casos aí, de passar o telefone correto, de estar sempre em contato com a diretora, é de extrema importância, Às vezes a criança tem uma convulsão dentro da escola, dentro da sala de aula, passa mal, tem que levá-la para o hospital. A gente não pode prescrever nenhum medicamento, a gente não dá medicamento, que é proibido, a criança pode ter uma alergia, e às vezes a gente não encontra os pais, a gente fica com a criança no hospital e não consegue encontrar a família, nem o pai, nem a mãe, porque os telefones nunca batem, as pessoas mudam muito o celular, e o telefone fixo hoje é um luxo, né? Quase que ninguém tem. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para os pais e as mães que estivessem ouvindo, que tivesse esse zelo, que permanecesse sempre em contato com as escolas, para evitar, de repente, coisas piores, né? As professoras têm aquele sistema de mandar o recadinho por agendas, tem, né? Sim. De repente, uma vez por mês, lembrar os pais. Se todos os dias tem o deverzinho de casa, sim, né? Tem o aviso da semana. Uma vez por mês, as professoras não comeu direito, eles passam um recado para os pais. Então tem essas idas e vindas, né? Mas é o que eu te falei, na lida da vida, tem mãe que às vezes nem olha a agenda. Certo. Então fica um trabalho pela metade. Nós estamos conversando com a secretária de Educação, Elvira Nogueira. Ela esteve aqui para falar sobre o caso da menina de 4 anos que foi esquecida na van e que felizmente está bem. Obrigado, dona Elvira. Eu que agradeço a oportunidade. Jornal da Cidade.